E fala Saiyajins, beleza? Sejam todos bem-vindos ao meu canal Orgulho Saiyajin. O meu nome é Vitor e no vídeo de hoje eu vou responder mais uma dúvida sobre Dragon Ball e tem a ver com o Super Saiyajin God nos Saiyajins híbridos. E uma pergunta que eu recebo de vez em quando é sobre os Saiyajins híbridos, no caso, o Gohan, o Goten, o Trunks, a Bra e a Teppan conseguir atingir o Super Saiyajin divino, no caso o God e também o Blue. Isso porque, canonicamente, nós só vimos o Goku e Vegeta utilizando o Super Saiyajin God em Dragon Ball Super. E como só os dois usaram, eu vejo pessoas com dúvidas sobre isso, se os Saiyajins híbridos podem conseguir também atingir o nível God. E se por acaso eles podem utilizar, por que nunca utilizaram em Dragon Ball? Então para quem sempre teve essa dúvida, eu vou responder nesse vídeo. E lembrando, aqui no canal são vídeos todos os dias sobre Dragon Ball, não perca nenhum. Muito obrigado por assistirem, então vamos começar! E então, as transformações divinas como God e Blue foram apresentadas em Dragon Ball Super como as novas transformações, porém, só Goku e Vegeta usaram essas formas. E em Dragon Ball Z, tanto Gohan, Goten e Trunks usavam Super Saiyajin normalmente, sem problema algum. Porém, em Dragon Ball Super, nem Gohan, Goten ou Trunks utilizaram os Kis divinos, como God ou Blue. E teorias foram criadas que somente um Saiyajin de sangue puro pode usar esse poder divino. E que nesse caso um Saiyajin híbrido que possui sangue terráqueo não pode conseguir usar o Super Saiyajin God perfeitamente com seu poder total. E que nesse caso a transformação Super Saiyajin Rage seria uma transformação semideus. E que se por acaso Gohan e Goten tentassem usar o Super Saiyajin God, não conseguiriam, já que o sangue terráqueo deles iria atrapalhar conseguir a transformação completa, já que o Super Saiyajin God só faria efeito em um Saiyajin de sangue puro e não sangue híbrido. E essa que era uma teoria muito bem aceita e até embasada. Porém, um detalhe atrapalhou essa teoria, que foi Dragon Ball Heroes, com o Trunks conseguindo o Super Saiyajin God. E aqui nós temos duas opiniões divididas, no qual um lado de fãs falam que o Heroes não conta, lá é uma bagunça e não vale nada. Então qualquer informação do Heroes não impacta em Dragon Ball Super. Só que também tem outra parte que fala que o Heroes conta sim, já que ele é oficial, não é canônico, mas é oficial. E então, a minha opinião e análise sobre isso é o seguinte: nós nunca vimos canonicamente um Saiyajin híbrido conseguir o Super Saiyajin God. E não foi por falta de oportunidade, porque em Dragon Ball Super o Trunks retorna para o passado para treinar com Goku e com Vegeta. E a questão é, o Trunks treinou com Goku, com Vegeta, aprendeu muitas coisas, aprendeu muitos ataques, porém não aprendeu o Super Saiyajin God. E a dúvida que fica no ar é, por que Goku e Vegeta não ensinou o Super Saiyajin God ao Trunks? Até porque o Super Saiyajin God é muito fácil de conseguir, é só juntar 6 pessoas e pronto, já tinha 3 ali, Goku, Vegeta e Trunks. E depois é só chamar Goten, Trunks criança e também Gohan. Pronto, juntou 6 pessoas, faz o ritual e tcharam, Super Saiyajin God pro Trunks. Então eles não terem pensado nessa possibilidade é algo realmente muito esquisito. Então se você quiser ignorar completamente Dragon Ball Heroes e focar só no canônico, então dá sim para aceitar perfeitamente que o Saiyajin híbrido não pode conseguir o Super Saiyajin God. Até porque Dragon Ball Super dá para entender isso quando eles não tentam nem sequer fazer o Super Saiyajin God no Trunks ou no Gohan ou no Goten. E como o Super Saiyajin God é muito fácil de conseguir, eles não terem feito isso ainda no Gohan ou no Trunks é algo realmente a se pensar. Ou eles não fizeram porque não dá para fazer em Saiyajins híbridos, ou então foi um baita furo de roteiro. Então se você quiser acreditar que um Saiyajin híbrido não pode conseguir o Super Saiyajin God, é completamente aceitável, já que o canônico dá a entender isso realmente. Mas a minha opinião e a minha visão é contrária a isso, porque eu acho que sim, um híbrido pode conseguir atingir o Super Saiyajin God. E a maior prova disso é Dragon Ball Heroes, onde lá o Trunks conseguiu atingir o Super Saiyajin God sem problema algum. E mesmo o Heroes não sendo canônico, ele é oficial. Então colocar um Super Saiyajin God no Gohan, a Toei teve que aceitar fazer isso. Então se ela fez é porque é possível. E eu levo o Heroes em conta porque realmente é a única informação oficial sobre isso. Porque se você procurar e pesquisar, você não vai achar nada que confirme que eles podem ou não podem conseguir. Nada confirma isso, não tem nenhuma resposta oficial sobre isso. Então a única coisa oficial que existe realmente está em Dragon Ball Heroes. Então vou levar isso em conta. Então se o Trunks conseguiu atingir o Super Saiyajin God, para mim eles podem se conseguir o Super Saiyajin God tranquilamente.
Só que então vem outra dúvida, e já que eles podem conseguir, por que não conseguiram atingir em Dragon Ball Super? Então, o Goten, Trunks e Gohan tem explicação. Isso porque o Gohan deu uma explicação perfeita sobre isso lá no mangá de Dragon Ball Super, onde a Kefla pergunta se o Gohan não vai usar transformações. E o Gohan fala que não precisa disso, porque ele quer evoluir com seu sangue terráqueo e não sangue Saiyajin, dando a entender que o Gohan não quer conseguir o Super Saiyajin God ou Super Saiyajin Blue, ele não quer isso. Então o motivo do Gohan não ter o Super Saiyajin God é porque ele não quer, e a resposta é só essa. E já Goten, Trunks e crianças, a resposta é que eles são crianças. Porque tipo, eles não fazem nada em Dragon Ball Super, não são importantes, nem sequer lutam. Então pra que dar um Super Saiyajin God pra Goten e Trunks se eles nem sequer vão utilizar, não vão nunca mais lutar em Dragon Ball Super, então pra que fazer isso? E o que realmente não tem explicação é somente o Trunks do futuro, ali pra mim foi um baita furo de roteiro. Porque o Trunks treinou com Goku e Vegeta por muito tempo, e eles não cogitarem utilizar o Super Saiyajin God no Trunks é algo muito esquisito e pra mim é sim um furo de roteiro. Mas como eu falei, esse aqui é um caso onde cabe interpretações para os dois lados. Porque você consegue sim se basear na obra e defender que o Super Saiyajin God não pode ser conseguido por Saiyajins híbridos. É facilmente defensável essa teoria. Como também é defensável a teoria de que eles podem conseguir sim o Super Saiyajin God. E nesse caso, ninguém tá certo e ninguém tá errado, já que não tem uma resposta oficial sobre isso. E se eu tiver que escolher um lado, eu acredito sim que eles podem conseguir o Super Saiyajin God, muito por conta do Trunks conseguir o Super Saiyajin God em Dragon Ball Heroes. Mas por enquanto, isso não é uma verdade absoluta, até algum personagem em Dragon Ball chegar e falar a verdade, pode ou não pode, até lá fica essa incógnita. Mas eu quero saber qual é a opinião de vocês. Vocês acham que um Saiyajin híbrido pode conseguir atingir o Super Saiyajin God? Sim ou não? Comente aqui embaixo a sua opinião. E lembrando, aqui no canal são um vídeo todos os dias sobre Dragon Ball. Não perca nenhum. Muito obrigado por assistirem. Até a próxima, Saiyajins. Valeu, falou!